Finja que sou seu marido, sussurrou ele, e tudo mudou. Helena sentiu a mão dele tocar seu rosto enquanto cochichava. Segundos antes, estava sendo acusada de roubo. Um desconhecido de terno impecável apareceu e disse aquela frase. A mulher de vestido vermelho ao fundo observava com um sorriso estranho. Helena não conseguia processar o que estava acontecendo. A mão dele no rosto dela era firme, mas delicada, e o cheiro de perfume caro misturado com algo masculino invadia seus sentidos enquanto ele cochichava aquelas palavras que não faziam sentido algum. Ela piscou várias vezes, tentando entender por que um homem, que nunca tinha visto na vida, estava fingindo intimidade com ela no meio do salão principal do Hotel Imperador, cercados por dezenas de olhares curiosos e julgadores. 3 minutos antes, tudo era diferente. Helena Martins, de 28 anos, estava limpando a mesa de mármore perto da recepção quando ouviu os gritos vindos da entrada principal. A voz aguda da senhora Beatriz ecoava pelo salão lotado de hóspedes e funcionários, acusando alguém de ter roubado R$ 500 da bolsa dela e garantindo que tinha sido uma das empregadas. Helena sentiu o estômago apertar no mesmo instante. Conhecia aquele tom de voz. Era o tom de quem já decidiu a culpada antes mesmo de investigar qualquer coisa. A gerente do hotel, Dona Márcia, uma mulher de 50 e poucos anos com o cabelo preso num coque apertado demais, aproximou-se rapidamente com o rosto tenso, tentando acalmar a situação antes que virasse um escândalo maior. Dona Beatriz, vamos resolver isso com calma. Pode ter sido um mal-entendido. Beatriz não quis ouvir nada disso. Cruzou os braços sobre o vestido branco impecável e explicou com impaciência que tinha deixado a bolsa na sala de eventos por apenas 5 minutos, enquanto ia ao banheiro, que quando voltou, o dinheiro tinha sumido e que apenas as empregadas tinham acesso àquela área naquele horário. Helena viu as outras funcionárias se entreolharem nervosas e assustadas. Estavam todas ali paradas em fila como se fosse uma revista militar. Joana, Sandra, Fernanda, todas com os mesmos uniformes pretos e brancos, todas com o mesmo medo estampado nos olhos. Dona Beatriz era conhecida por todos no hotel. Rica, influente, amiga pessoal do dono. Suas palavras pesavam mais que qualquer defesa que uma simples empregada pudesse dar. E todo mundo ali sabia disso perfeitamente bem. Vou chamar a polícia agora mesmo se não descobrirem quem foi, anunciou Beatriz, apontando o dedo para o grupo de funcionárias como se estivesse escolhendo uma condenada. Helena sentiu todas as cabeças se virarem na direção delas. Os hóspedes pararam de caminhar pelo lobby. Os funcionários da recepção interromperam o que estavam fazendo. Até o movimento das portas giratórias pareceu diminuir para que todos pudessem assistir ao espetáculo que estava se formando. Dona Márcia limpou a garganta desconfortável com a atenção que aquilo estava atraindo e perguntou se alguma delas tinha visto algo estranho na sala de eventos naquela manhã. Ninguém respondeu, porque ninguém tinha visto nada. O silêncio era pesado como chumbo derretido. Helena apertou as mãos no pano de limpeza que segurava, tentando controlar o tremor que começava a tomar conta dos dedos. Tinha entrado naquela sala apenas uma vez naquela manhã para trocar as toalhas das mesas e recolher os copos usados. Nada mais que isso. Não viu bolsa alguma, não viu dinheiro algum, não tocou em nada além do que precisava para fazer o trabalho dela. Ela, disse Beatriz, apontando diretamente para Helena com o dedo indicador coberto de anéis caros. Ela estava lá quando deixei minha bolsa. Helena sentiu o sangue gelar nas veias e a boca ficar seca instantaneamente. Eu só fui trocar as toalhas. Não mexi em nada que não fosse do meu serviço, conseguiu dizer com a voz saindo mais fraca do que gostaria. Claro que vai negar, respondeu Beatriz com um sorriso que não tinha nada de amigável. Todas negam quando são pegas. Dona Márcia suspirou pesadamente, como se aquilo fosse um incômodo enorme para ela, e disse que Helena teria que esvaziar os bolsos e deixar que revistassem a mochila dela ali mesmo, na frente de todo mundo. A humilhação
atingiu Helena como um soco direto no estômago. Revistar ela ali exposta como se fosse uma criminosa na frente de hóspedes, colegas, de pessoas que ela via todos os dias. Eu não peguei nada, repetiu, tentando manter a dignidade que ainda restava. Então não tem problema em mostrar, disse Beatriz, com aquele sorriso cruel que deixava claro que ela estava gostando daquilo. Helena estava prestes a concordar, prestes a aceitar aquela humilhação absurda só para acabar logo com aquilo e provar que não tinha nada, quando sentiu uma presença forte ao lado dela. Virou a cabeça devagar e viu o homem. Alto, cabelo escuro bem penteado para trás, terno azul marinho que parecia ter sido costurado diretamente no corpo dele, relógio de luxo brilhando no pulso esquerdo. Ele devia ter uns 35 anos, talvez 40, e havia uma postura nele que exalava confiança natural, o tipo de confiança que vem de quem está acostumado a ser ouvido e respeitado. Desculpe a interrupção, disse ele com voz calma, mas extremamente firme. Mas acho que há um grande engano acontecendo aqui. Beatriz olhou para ele com irritação mal disfarçada por ter sido interrompida no meio do show que estava dando. E quem é você? Henrique Almeida, respondeu ele pronunciando cada sílaba como se o nome devesse significar algo importante para todos ali. Dona Márcia arregalou os olhos de uma forma quase cômica e a postura dela mudou completamente em questão de segundos. Senhor Almeida, não sabia que o senhor estava hospedado conosco. É uma honra imensa ter... Minha esposa não roubou nada, cortou Henrique olhando diretamente para Beatriz, sem desviar os olhos nem por um segundo. Helena sentiu o chão desaparecer completamente debaixo dos pés. A palavra ecoou na cabeça dela, como se alguém tivesse gritado dentro de uma caverna. Esposa? Que esposa? Sua esposa! Repetiu Beatriz, olhando Helena de cima a baixo, com o desprezo mais puro que alguém poderia expressar. Essa empregada? Sim, respondeu Henrique sem nenhuma hesitação na voz, então virou-se completamente para Helena e deu um passo decidido na direção dela, fechando a distância entre eles. Foi quando ele levantou a mão direita devagar e tocou o rosto dela com uma delicadeza que parecia real demais para ser apenas teatro. Aproximou-se ainda mais, tanto que Helena conseguia sentir o calor do corpo dele, e sussurrou no ouvido dela baixo o suficiente para que só ela conseguisse ouvir. Finja que sou seu marido. Confie em mim agora. Helena não conseguia se mexer nem respirar direito. O coração batia tão forte dentro do peito que ela tinha certeza absoluta de que todos ali podiam ouvir as batidas desesperadas. Seus olhos se arregalaram tentando processar aquilo, tentando entender o que diabos estava acontecendo e por que aquele homem estava fazendo aquilo por ela. Meu amor, você está bem? Perguntou Henrique em voz alta agora, para que todos pudessem ouvir, mantendo a mão no rosto dela, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Helena abriu a boca, mas nenhum som conseguiu sair. A garganta estava completamente fechada. Ele estava salvando ela de uma humilhação pública, mas por que motivo? Por que um completo estranho faria algo assim? Ela está em choque com essa acusação absurda, disse Henrique, virando-se novamente para Beatriz, mas mantendo a mão protetora no ombro de Helena. Minha esposa trabalha aqui porque quer ter independência financeira e dignidade própria, não porque precisa roubar ninguém. Beatriz franziu o senho profundamente desconfiada daquela história toda. Se ela é sua esposa e você claramente tem dinheiro, por que ela trabalha como empregada de hotel? Porque ela é uma mulher digna, que não depende financeiramente de mim para absolutamente nada, respondeu Henrique com uma frieza na voz que fez várias pessoas ao redor recuarem inconscientemente. E sugiro fortemente que a senhora procure melhor o dinheiro antes de continuar acusando pessoas inocentes publicamente. Dona Márcia estava visivelmente pálida e suando frio, imaginando o problema que aquilo poderia se tornar. Senhor Almeida, claro que sim. Vamos revisar tudo com muito cuidado e atenção.
Beatriz bufou irritada, percebendo que tinha perdido o controle da situação. Se ela é tão inocente assim, não custa nada revistar ela. Custa a dignidade dela, rebateu Henrique com a voz cortante como uma lâmina afiada. E eu absolutamente não vou permitir que humilhem minha esposa publicamente, sem nenhuma prova concreta. O silêncio que caiu sobre o lobby naquele momento era ensurdecedor. Helena mal conseguia respirar direito, sentia o peso de todos os olhares sobre ela, mas principalmente sentia a presença dele ao lado dela. Forte, protetora, incompreensível, era como se um escudo invisível tivesse se erguido ao redor dela. Está bem, disse Beatriz com os dentes cerrados e o rosto vermelho de raiva contida. Mas se o dinheiro não aparecer, vou processar este hotel e todos os envolvidos. Ela virou-se dramaticamente e saiu pisando duro em direção aos elevadores com a bolsa balançando no braço. Dona Márcia ficou ali parada, sem saber exatamente o que fazer ou dizer naquela situação constrangedora. Senhor Almeida, lamento profundamente esse constrangimento todo. O hotel vai investigar imediatamente. Espero mesmo que sim, respondeu ele com secura. E espero também que o hotel tenha câmeras de segurança funcionando para resolver isso da forma adequada. Márcia garantiu que tinha e saiu praticamente correndo em direção ao escritório para verificar as gravações antes que a situação piorasse ainda mais. O lobby lentamente voltou ao movimento normal, como se nada tivesse acontecido. As pessoas desviaram os olhares constrangidas, as outras empregadas voltaram discretamente ao trabalho, sussurrando entre si e lançando olhares curiosos para Helena. Mas Helena continuava completamente parada no mesmo lugar, olhando para aquele homem que acabara de mentir descaradamente por ela, na frente de dezenas de pessoas. Henrique soltou o rosto dela devagar e deu um pequeno passo para trás, respeitando o espaço pessoal dela. Desculpe se te assustei com isso, disse baixinho, olhando diretamente nos olhos dela, mas não consegui ficar parado vendo aquilo acontecer. Por quê? Foi a única coisa que Helena conseguiu perguntar com a voz ainda tremendo. Ele olhou para ela por um longo momento antes de responder, e havia algo nos olhos dele que Helena não conseguiu decifrar completamente. Porque já vi essa cena exata antes na minha vida e sei exatamente como ela termina. Helena sentiu um aperto estranho no peito. Havia dor na voz dele quando disse aquilo. Uma dor antiga e profunda, que ela reconhecia porque carregava dores parecidas. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Não conheço, admitiu ele com honestidade. Mas conheço muito bem gente como aquela mulher. E sei que pessoas como você sempre acabam levando a culpa por coisas que não fizeram. Antes que Helena pudesse responder qualquer coisa, antes que conseguisse processar aquelas palavras, Henrique estendeu a mão direita em sua direção, num gesto gentil. Podemos conversar com mais calma? Talvez tomar um café em algum lugar mais tranquilo? Helena olhou para a mão estendida como se fosse algo alienígena. Todas as sirenes dentro da cabeça dela dispararam ao mesmo tempo, dizendo para recusar, para agradecer educadamente e sair dali o mais rápido possível. Mas algo mais forte que a razão puxava ela na direção oposta. Curiosidade, gratidão, talvez até uma vontade desesperada de entender por que diabos ele tinha feito aquilo por uma completa estranha. Meu turno ainda não acabou, preciso trabalhar. Já acabou, sim, disse Dona Márcia, voltando apressadamente, antes que Helena pudesse argumentar. Helena, pode ir para casa hoje, a gente resolve tudo isso e te avisa amanhã o resultado. Helena entendeu perfeitamente o que aquilo significava. Era a forma educada de mandá-la embora até que o problema fosse resolvido e limpo. Olhou novamente para Henrique, para aquela mão ainda estendida esperando pacientemente, e lentamente colocou a mão dela sobre a dele, sentindo o calor da pele. Está bem, vamos conversar. Eles saíram do hotel juntos, sob os olhares extremamente curiosos de absolutamente todos que estavam no lobby.
O sol da tarde batia forte e quente na calçada movimentada. Henrique apontou com a cabeça para uma cafeteria pequena e aconchegante que ficava na esquina da rua. Helena concordou com um aceno. Caminharam lado a lado em silêncio completo por alguns minutos. Helena ainda sentia as pernas bambas e instáveis, como se pudesse cair a qualquer momento. Quando finalmente entraram na cafeteria e se sentaram numa mesa discreta ao fundo, bem longe das janelas e dos olhares da rua, ela finalmente encontrou coragem suficiente para falar. Obrigada pelo que fez lá dentro, mas preciso muito entender por que fez aquilo. Henrique pediu 2 cafés ao garçom, que se aproximou e depois se recostou confortavelmente na cadeira, estudando o rosto dela com atenção. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida inteira desde que eu era muito pequeno. Começou ele com a voz carregada de memórias pesadas. Quando eu tinha 15 anos, a patroa dela acusou ela de ter roubado uma joia cara, chamou a polícia na frente de todo mundo. Fez um escândalo enorme no meio da rua. Minha mãe chorou tanto naquele dia horrível que eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia deixar ninguém passar por aquilo se eu pudesse de alguma forma impedir. Helena sentiu um nó apertado se formar na garganta. Conhecia histórias assim. Todas as mulheres que trabalhavam em limpeza conheciam pelo menos uma história parecida. E a joia apareceu? Apareceu uma semana depois, enfiada dentro de uma gaveta que a própria patroa tinha esquecido completamente de olhar, disse Henrique com uma amargura profunda na voz. Mas as desculpas foram todas dadas em particular, bem baixinho, enquanto a humilhação toda tinha sido extremamente pública. Sinto muito que sua mãe tenha passado por isso. Eu também sinto. Ele fez uma pausa quando o garçom voltou trazendo as 2 xícaras fumegantes. Por isso, quando vi aquela mulher fazendo exatamente a mesma coisa com você, simplesmente não consegui ficar quieto e deixar acontecer de novo. Helena mexeu o café distraidamente, mesmo sem ter colocado açúcar nele. As palavras dele ressoavam dentro da cabeça dela de um jeito estranho. Mas por que inventou que eu era sua esposa? Podia ter me defendido de outras formas. Porque gente como aquela mulher só respeita e recua quando acha que você tem alguém poderoso e importante do seu lado, explicou Henrique com cansaço. É triste e revoltante, mas é a verdade absoluta do mundo. E você é poderoso? Ele deu um sorriso pequeno sem nenhuma alegria real. Tenho dinheiro suficiente para intimidar gente como ela quando necessário. Helena observou ele com mais atenção agora que estava mais calma. Havia uma contradição interessante nele. As roupas obviamente caras, a postura extremamente confiante, o jeito de falar que mostrava educação, mas também havia uma tristeza antiga nos olhos dele que só vinha de quem realmente conhecia o outro lado difícil da vida. O que você faz exatamente? Tenho uma empresa de investimentos que trabalha principalmente com imóveis, respondeu ele. Comecei completamente do zero há muitos anos. Trabalhei absurdamente para chegar onde estou hoje. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. O rosto de Henrique se fechou instantaneamente e a expressão mudou para algo doloroso. Ela faleceu há 3 anos. Helena sentiu um aperto no peito e se arrependeu imediatamente de ter tocado no assunto. Me desculpe. Eu não queria trazer memórias ruins. Tudo bem. Você não tinha como saber. Ele interrompeu gentilmente. Ficaram em silêncio por um longo momento, apenas tomando o café e processando tudo. Helena finalmente tomou coragem e disse a coisa que mais pesava. Eu realmente não peguei aquele dinheiro. Preciso que acredite nisso. Eu sei que não pegou, disse Henrique com uma convicção absoluta que surpreendeu ela. Vi claramente nos seus olhos. Como assim viu nos meus olhos? Quando alguém é realmente culpado, existe uma tensão completamente diferente, um tipo específico de medo, explicou ele. Você estava com medo da injustiça que estava sendo feita, não medo de ser pega em algo errado. Helena sentiu lágrimas quentes queimarem atrás dos olhos, ameaçando cair. Alguém tinha acreditado nela sem questionar, sem duvidar, sem pedir provas.
Obrigada por ter confiado em mim. Henrique estendeu a mão sobre a mesa e, por um breve momento, Helena achou que ele fosse tocar a mão dela, mas ele apenas deixou a mão ali perto, numa oferta silenciosa. De nada, fiz o que era certo. Eles conversaram por mais de uma hora inteira sem parar. Henrique contou sobre a infância extremamente difícil, sobre como a mãe trabalhava em 3 empregos diferentes simultaneamente para conseguir sustentar ele e o irmão mais novo, sobre como ele estudava à noite em escola pública e trabalhava durante o dia em tudo quanto era lugar, até conseguir finalmente uma bolsa integral na universidade. Helena contou sobre a própria vida sem esconder nada. Nascida numa cidade minúscula do interior, veio sozinha para a capital aos 20 anos atrás, de melhores oportunidades que não existiam onde morava. Dividia um apartamento minúsculo com mais 2 meninas para conseguir pagar o aluguel. Trabalhava no Hotel Imperador havia exatos 4 anos e nunca tinha se metido em confusão ou problema antes. Qual é seu sonho real? Continuar trabalhando em hotel para sempre? Perguntou Henrique com curiosidade genuína. Helena hesitou porque ninguém nunca tinha perguntado aquilo para ela. Quero fazer faculdade de administração, um dia conseguir abrir meu próprio negócio, talvez algo relacionado com turismo ou hotelaria, mas sendo dona. Por que ainda não começou a faculdade? Porque faculdade custa muito caro e eu preciso mandar dinheiro para minha mãe todo mês sem falta, respondeu ela com simplicidade. Meu pai morreu no ano passado de infarto e ela está completamente sozinha lá. Henrique assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente cada palavra. Quantos anos você tem? 28. Ainda dá tempo de realizar absolutamente tudo isso que quer. Helena deu um sorriso cansado que não alcançou os olhos. Talvez um dia. O celular de Henrique tocou, interrompendo o momento. Ele olhou rapidamente a tela e franziu a testa, visivelmente incomodado com o que viu. Desculpe, preciso atender isso. Claro, sem problema. Ele se levantou da mesa e saiu da cafeteria para atender com privacidade. Helena observou ele através da vidraça da janela conversando. Ele gesticulava bastante enquanto falava e parecia cada vez mais tenso conforme a ligação avançava. Quando voltou alguns minutos depois, o rosto estava visivelmente fechado e preocupado. Algum problema sério? Perguntou Helena. Trabalho, disse ele de forma vaga demais. Nada que não se resolva eventualmente. Mas Helena percebeu facilmente que era mentira. Havia algo pesado incomodando ele. Henrique insistiu em pagar a conta toda e eles saíram juntos para a calçada. Na rua movimentada ele parou e olhou diretamente para ela com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Posso ter seu número de telefone? Helena hesitou por um segundo. Por que quer? Porque quero saber se resolveram definitivamente seu problema no hotel, disse ele. E porque gostei muito de conversar com você e gostaria de fazer isso de novo. Helena sentiu o rosto inteiro esquentar e ficou extremamente grata por ser morena e o rubor não aparecer tanto. Não estava nem um pouco acostumada com atenção assim vinda de alguém como ele. Está bem? Eles trocaram números rapidamente. Henrique esperou pacientemente na calçada até ela conseguir pegar o ônibus lotado e acenou quando o veículo finalmente partiu, levantando poeira. Helena encostou a cabeça cansada no vidro embaçado da janela, sentindo uma mistura extremamente estranha de emoções. Gratidão profunda, confusão total, curiosidade intensa. Quem realmente era Henrique Almeida? Por que ele se importou com ela daquele jeito? Naquela mesma noite, o telefone de Helena tocou, mostrando o número de Dona Márcia. Seu coração disparou de ansiedade enquanto atendia. A gerente foi direta. As câmeras de segurança mostraram claramente que Helena não tinha entrado na sala de eventos no horário específico que o dinheiro sumiu. Ela estava completamente liberada e podia voltar normalmente ao trabalho no dia seguinte, sem nenhum problema. Helena sentiu um alívio tão imenso que quase desabou ali mesmo. E o dinheiro da Dona Beatriz?
A própria Dona Beatriz encontrou o dinheiro dentro de outra bolsa menor que ela mesma tinha levado para o quarto, disse Márcia com uma voz extremamente constrangida. Foi um engano dela. Engano. Aquela palavra mágica que apagava humilhações inteiras como se nunca tivessem acontecido de verdade. Entendi. Sinto muito pelo constrangimento, Helena, de verdade. Eu também sinto. Na manhã seguinte, Helena voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas, obviamente, tudo tinha mudado. As outras meninas olhavam para ela de forma completamente diferente agora. Algumas com inveja mal disfarçada, outras com curiosidade mórbida querendo detalhes. Então é mesmo verdade que você é casada com aquele homem super rico? Perguntou Joana no vestiário enquanto trocavam de roupa. Não é verdade. Ele só me ajudou naquela situação, respondeu Helena colocando o uniforme. Mas ele disse bem claramente que era seu marido na frente de todo mundo. Ah, foi só para me proteger da humilhação. Joana olhou para ela com uma desconfiança óbvia. Homem nenhum faz esse tipo de coisa de graça, Helena. Helena não respondeu nada porque também não entendia completamente os motivos, mas não ia deixar que as outras colocassem dúvida ou sujeira no que ela tinha sentido naquele momento. Ele tinha sido sincero. Ela tinha certeza disso. Os dias seguintes foram estranhamente normais. Helena voltou completamente à rotina de sempre, mas a cabeça dela estava em outro lugar o tempo todo. Cada vez que o celular vibrava ou tocava no bolso, o coração disparava automaticamente achando que era Henrique. Mas ele não ligou, não mandou mensagem, nada. Uma semana inteira se passou em silêncio. Helena começou a achar que tinha imaginado tudo, que aquilo tinha sido apenas um momento de bondade isolado e nada mais. Foi justamente quando estava começando a aceitar isso que tudo mudou. Estava limpando um dos quartos do 10º andar, numa tarde quente de quinta-feira, quando ouviu uma voz masculina conhecida no corredor, perguntando algo. Seu coração imediatamente reconheceu antes mesmo do cérebro processar. Com licença, estou procurando a funcionária Helena Martins. Era ele. Helena largou o pano de limpeza imediatamente sobre a cama e praticamente correu para fora do quarto. Henrique estava ali parado no meio do corredor com as mesmas roupas elegantes de sempre, mas havia algo diferente nele. Parecia cansado, havia olheiras que não estavam lá antes. Henrique, ele sorriu ao ver ela e o rosto inteiro dele mudou instantaneamente. Oi, o que está fazendo aqui? Vim me hospedar por alguns dias, disse ele, e queria muito te ver. Helena olhou rapidamente ao redor. Havia hóspedes passando carregando malas, outros funcionários observando com curiosidade a cena. Meu turno ainda não acabou. Preciso trabalhar. Eu sei disso, só queria dizer oi e te ver rapidamente. Ele fez uma pausa e parecia genuinamente nervoso. Você está livre hoje à noite por acaso? Por quê? Quero te convidar para jantar comigo se você aceitar. Helena sentiu o coração disparar violentamente dentro do peito. Não sei se é uma boa ideia fazer isso. Por favor, disse Henrique com uma sinceridade tão crua que desarmou completamente ela. Só um jantar. Se você não gostar ou se sentir desconfortável, eu prometo que não incomodo mais. Helena sabia racionalmente que deveria recusar aquilo. Não fazia nenhum sentido. Eles eram de mundos completamente diferentes e não tinha como aquilo dar certo. Mas quando olhou diretamente nos olhos dele, viu algo que a fez mudar completamente de ideia num segundo. Solidão. A mesma solidão, profunda e dolorida, que ela sentia todos os dias. Está bem? Que horas? Te busco às 8? Pode ser. Henrique sorriu e dessa vez o sorriso alcançou completamente os olhos, fazendo eles brilharem. Até mais tarde, então. Naquela noite, Helena passou mais de 1 hora inteira parada na frente do guarda-roupa miserável, tentando desesperadamente decidir o que vestir. Não tinha absolutamente nada adequado para sair com alguém como Henrique para lugar nenhum.
No final, escolheu um vestido azul escuro bastante simples que tinha comprado num brechó alguns meses atrás e nunca tinha usado. Às 8 em ponto, a campainha tocou, fazendo o coração dela pular. Henrique estava ali, com calça social preta e camisa branca sem gravata, menos formal que no hotel, mas ainda extremamente elegante. Olhou para ela e sorriu daquele jeito. Você está linda de verdade. Obrigada. Foram a um restaurante italiano aconchegante no centro da cidade. Não era dos mais absurdamente caros, mas também definitivamente não era barato. Helena ficou visivelmente nervosa olhando o cardápio todo em italiano, com preços que equivaliam a vários dias completos de trabalho dela. Pode pedir absolutamente o que quiser, disse Henrique, percebendo imediatamente o desconforto. Eu convido com prazer. Durante o jantar inteiro, conversaram sobre absolutamente tudo. Filmes que gostavam, músicas que marcaram a vida, lugares que sonhavam conhecer um dia. Henrique contou histórias genuinamente engraçadas da época caótica de faculdade. Helena falou longamente sobre a infância simples mas feliz no interior, rodeada de natureza. Era absurdamente fácil conversar com ele de um jeito que Helena nunca tinha experimentado antes. Posso te fazer uma pergunta bem direta? Disse Helena, quando já estavam na sobremesa. Claro que pode. Por que está fazendo tudo isso? Jantar comigo? Me procurar no hotel? Gastar seu tempo? Eu sei muito bem quem eu sou e sei perfeitamente o que sou. E sei também que você poderia estar literalmente com qualquer outra pessoa agora. Henrique colocou o garfo cuidadosamente no prato e olhou diretamente nos olhos dela, sem desviar nem por um segundo. Porque quando te conheci, senti algo que não sentia há muito tempo. O que sentiu? Conexão verdadeira e real, disse ele com a voz suave. Não tem interesse financeiro escondido, não tem jogo de aparências, não tem fingimento social. Você é genuína e real, Helena, e isso é extremamente raro de encontrar. Helena sentiu um calor intenso subir pelo peito inteiro. Mal me conhece ainda. Conheço o suficiente para ter certeza de que quero conhecer muito mais. Ficaram se olhando por um longo momento carregado. Helena sentiu algo profundo mudar entre eles naquele instante específico, algo assustador e ao mesmo tempo maravilhoso. Quando Henrique finalmente a levou para casa, já passava da meia-noite. Ele estacionou o carro em frente ao prédio humilde, mas não desligou o motor imediatamente, ficando ali parado. Obrigada pela noite, foi muito especial, disse Helena sinceramente. Eu que agradeço por ter aceitado. Ela estava prestes a abrir a porta e sair quando sentiu a mão dele tocar delicadamente a dela sobre o banco. Helena, posso te ver de novo logo? Ela virou-se completamente e olhou para ele. Havia vulnerabilidade genuína ali, um homem poderoso e rico pedindo permissão. Sim. Henrique sorriu aliviado. Ótimo, então. Helena saiu do carro e subiu as escadas do prédio com o coração batendo completamente acelerado. As meninas com quem morava estavam esperando acordadas na sala e imediatamente bombardearam ela com 1000 perguntas. Quem era ele realmente? Era rico daquele jeito mesmo? Estavam namorando oficialmente agora? Helena respondeu tudo de forma vaga e foi rapidamente para o quarto. Deitou na cama estreita, olhando fixamente para o teto rachado, tentando processar absolutamente tudo. Estava acontecendo rápido demais para processar direito, mas ao mesmo tempo parecia estranhamente certo de um jeito que ela não conseguia explicar. Nas semanas seguintes, Helena e Henrique se viram muitas e muitas vezes. Ele levava ela para lugares que ela nunca tinha ido na vida. Museus enormes, teatros elegantes, restaurantes diferentes e interessantes. Mas os momentos que Helena genuinamente mais gostava eram os absurdamente simples. Caminhar sem pressa no parque, tomar sorvete sentados no banco, conversar por horas sobre nada e tudo. Henrique era completamente diferente do que ela sempre imaginou que homens ricos eram. Era humilde de verdade, extremamente respeitoso, engraçado de um jeito inteligente.
Contava abertamente sobre os fracassos, tanto quanto sobre os sucessos. Um dia, ele levou ela para conhecer o escritório dele no 20º andar de um prédio comercial espelhado no centro. Era moderno, clean, com uma vista panorâmica absolutamente impressionante para toda a cidade. Isso é realmente impressionante, disse Helena grudada na janela, olhando lá embaixo. Foi muita luta para chegar até aqui de verdade, disse Henrique ao lado dela. Teve dias muito difíceis que pensei seriamente em desistir de tudo. Por que não desistiu, então? Por causa da minha mãe, principalmente, respondeu ele com voz carregada. Ela acreditava cegamente em mim mesmo quando eu absolutamente não acreditava. Helena virou-se completamente para olhar ele. Ela ficaria extremamente orgulhosa de você. Henrique sorriu com aquela tristeza que nunca saía completamente dos olhos. Espero muito que sim. Foi exatamente naquele momento que a secretária dele bateu educadamente na porta. Senhor Almeida, desculpe muito interromper, mas tem uma ligação urgente. Pode transferir para cá. A secretária hesitou, visivelmente desconfortável. É da sua ex-noiva. Helena sentiu como se tivesse levado um soco invisível diretamente no estômago. Ex-noiva. Ele tinha sido noivo. Henrique percebeu instantaneamente a reação dela e falou rápido. Pode dizer que eu ligo depois. A secretária saiu discretamente fechando a porta. O silêncio ficou extremamente pesado entre eles. Você foi noivo? Perguntou Helena, tentando manter a voz neutra. Henrique passou a mão pelo cabelo, bagunçando tudo num gesto nervoso. Foi há 2 anos. Terminamos meses antes do casamento acontecer. Por que terminaram? Ele suspirou pesadamente. Porque descobri que ela estava comigo exclusivamente pelo dinheiro e pelas conexões, não por mim. Helena sentiu uma pontada estranha de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Ciúmes, insegurança, medo. Ela ainda te liga regularmente? Às vezes liga sim, admitiu Henrique com honestidade. Tentando voltar e recomeçar, mas eu definitivamente não quero isso. Tem certeza absoluta? Henrique se aproximou dela rapidamente e segurou os 2 braços dela com gentileza, mas firmeza. Tenho total e completa certeza, Helena. Aquilo acabou há muito tempo. Você é completamente diferente dela em absolutamente tudo, e é exatamente por isso que estou aqui com você agora. Helena queria desesperadamente acreditar, queria muito acreditar naquelas palavras, mas uma voz pequena e insistente lá no fundo da cabeça dela sussurrava dúvidas cruéis. Será que ela não estava sendo completamente ingênua? Será que Henrique realmente estava genuinamente interessado, ou ela era apenas uma distração temporária e conveniente? Quando voltou para casa naquela noite, Helena estava visivelmente inquieta e Joana percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Descobri que ele foi noivo antes. E isso te incomoda tanto assim? Não sei direito, admitiu Helena confusa. Tenho medo de estar entrando de cabeça em algo que vai me machucar profundamente no final. Joana sentou bem ao lado dela no sofá velho. Olha, eu sei perfeitamente que falei coisas bem ruins sobre ele no começo, mas te vendo nesses últimos dias, percebi uma coisa importante. Você está completamente diferente, Helena. Está mais leve, mais feliz, mais viva. E se ele está causando isso em você, então talvez realmente valha o risco. Helena olhou surpresa para a amiga. Está falando sério? Completamente séria, garantiu Joana. Só não se perde completamente nele, ok? Continua sendo você mesma sempre. Helena assentiu concordando. Tinha razão absoluta. Não podia se perder completamente naquilo tudo. Alguns dias depois, Henrique convidou ela para ir à casa dele pela primeira vez. Era um apartamento grande e extremamente bem decorado num bairro nobre da cidade. Elegante, mas não exagerado ou ostensivo, tinha bom gosto. Você mora completamente sozinho aqui?
Perguntou Helena, olhando ao redor impressionada. Sim, depois que minha mãe morreu, não quis mais ninguém morando comigo. Deve ser muito solitário. Era extremamente solitário, sim, disse Henrique, olhando diretamente para ela. Até te conhecer. Jantaram na varanda espaçosa com vista iluminada para toda a cidade brilhando. Henrique tinha cozinhado massa do zero e Helena ficou genuinamente impressionada com a habilidade. Não sabia que sabia cozinhar tão bem. Aprendi por pura necessidade absoluta, disse ele rindo. Quando morava sozinho na época de faculdade, era literalmente ou aprender a cozinhar ou morrer lentamente de fome. Depois do jantar gostoso, ficaram conversando no sofá enorme da sala. Helena sentiu que finalmente tinha chegado a hora de ser completamente honesta sobre tudo. Henrique, preciso te dizer uma coisa importante. Pode falar o que quiser. Estou com muito medo. Ele franziu a testa preocupado. Medo de mim? Medo de tudo isso que está acontecendo, medo de me apegar demais e profundamente, e você eventualmente perceber que eu não sou realmente o que esperava ou imaginava. Somos absurdamente diferentes. Você tem tudo isso aqui e eu mal consigo pagar as contas básicas no final do mês. Henrique pegou a mão dela firmemente entre as duas mãos dele. Helena, olha bem para mim. Ela olhou. Eu não me importo nem um pouco com dinheiro quando se trata de você. Não me importo que trabalhamos em lugares completamente diferentes ou que temos vidas aparentemente diferentes. Me importo profundamente que você é genuína e verdadeira, que você me faz rir de verdade, que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso é o único que realmente importa. Mas e se não der certo no final? E se der certo? Rebateu ele imediatamente. Eu sei perfeitamente que é assustador, mas estou completamente disposto a tentar se você também estiver. Helena sentiu lágrimas quentes queimarem perigosamente nos olhos. Também quero muito tentar, mas nunca tive nada parecido com isso. Não sei como fazer direito. Ninguém sabe como fazer no começo, disse Henrique sorrindo gentilmente. A gente vai aprendendo absolutamente tudo junto. Ele se aproximou bem devagar, dando tempo mais que suficiente para ela se afastar caso quisesse. Mas Helena definitivamente não quis se afastar. Quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se absolutamente tudo fizesse sentido pela primeira vez. O beijo foi extremamente suave, cuidadoso, cheio de promessas ainda não ditas. Quando finalmente se separaram, Henrique encostou a testa suavemente na dela. Estava querendo fazer isso há semanas inteiras. Helena riu baixinho. Eu também queria. Ficaram abraçados, apertados no sofá até muito tarde. Helena sentiu uma paz profunda que não sentia há anos inteiros. Ali, protegida nos braços fortes dele, o mundo inteiro parecia significativamente menos pesado e cruel. Mas é claro que a paz nunca durava muito tempo. Na semana seguinte, quando Helena chegou normalmente no trabalho, foi imediatamente chamada no escritório fechado da gerência. Dona Márcia estava sentada lá, com cara extremamente séria e preocupada. Helena, infelizmente preciso conversar com você sobre algo delicado. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma reclamação formal, disse Márcia, visivelmente incomodada. Reclamação sobre o que exatamente? Sobre seu envolvimento pessoal com um hóspede específico do hotel. Helena sentiu o estômago apertar dolorosamente. Está falando do Henrique? Várias pessoas diferentes comentaram e reclamaram que vocês estão claramente se vendo fora do hotel e isso infelizmente vai totalmente contra as regras estabelecidas, explicou Márcia. Funcionários não podem ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com hóspedes, mas ele não está mais hospedado aqui neste momento. Mas ele se hospedou novamente aqui na semana passada, disse Márcia. E as regras são extremamente claras sobre isso, Helena.
Então, exatamente o que está querendo dizer? Márcia suspirou pesadamente. Ou você encerra completamente esse relacionamento imediatamente, ou infelizmente vou ter que te demitir. Helena sentiu o mundo inteiro girar violentamente. Está realmente falando sério? Sinto muitíssimo, mas são as regras estabelecidas. Você tem até o final desta semana para tomar uma decisão final. Helena saiu do escritório em completo choque. Não podia absolutamente perder aquele emprego. Precisava desesperadamente daquele dinheiro, mas também não queria de jeito nenhum perder Henrique. O que ia fazer? Naquela mesma noite, quando Henrique ligou como sempre fazia, ela contou absolutamente tudo com a voz tremendo. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Henrique, peça demissão imediatamente, disse ele com voz firme. Como assim? Peça demissão desse lugar. Eu te ajudo financeiramente até você conseguir encontrar outra coisa significativamente melhor. Helena sentiu raiva genuína, subindo perigosamente. Não vou aceitar seu dinheiro assim, Henrique. Não é caridade nenhuma, Helena. É me importar profundamente com você e com sua situação. Mas eu ia me sentir completamente dependente e não quero isso de jeito nenhum. Ela estava quase chorando. Então, exatamente o que vamos fazer? Helena respirou fundo, tentando se acalmar. Preciso pensar sozinha. Passaram 2 dias inteiros extremamente difíceis, sem se falarem. Helena estava completamente dividida por dentro. Precisava desesperadamente daquele emprego, mas também estava se apaixonando intensamente por Henrique. Era uma escolha absolutamente impossível de fazer. Foi Joana que finalmente a fez enxergar claramente. Helena, você está trabalhando nesse hotel há 4 anos inteiros, ganhando uma miséria absoluta, sem nenhuma perspectiva real de crescimento, disse ela. Talvez seja realmente hora de arriscar algo completamente diferente. Mas e se não der certo com ele no final? E se der certo, você realmente vai passar a vida inteira escolhendo segurança medíocre ao invés de felicidade verdadeira? Helena pensou profundamente naquilo a noite inteira, sem conseguir dormir direito. Na manhã seguinte, foi diretamente até o escritório de Dona Márcia, decidida. Estou oficialmente pedindo demissão. Márcia pareceu genuinamente surpresa. Tem certeza absoluta? Tenho. Quando saiu do Hotel Imperador pela última vez como funcionária, Helena sentiu medo paralisante, mas também uma liberdade estranha. Imediatamente ligou para Henrique com as mãos tremendo. Pedi demissão. Houve uma pausa longa. Como está se sentindo agora? Completamente apavorada, admitiu ela honestamente, mas também estranhamente aliviada. Posso te ver agora imediatamente? Sim. Encontraram-se rapidamente no parque onde costumavam caminhar e conversar. Henrique abraçou ela extremamente forte, como se nunca fosse soltar. Vamos dar certo, sussurrou ele firme no ouvido dela. Eu prometo solenemente que vou te ajudar a encontrar algo significativamente melhor. Já comecei a procurar ativamente por conta própria, disse Helena. Quero conseguir fazer isso sozinha. Henrique se afastou apenas o suficiente para olhar diretamente para ela com orgulho brilhando nos olhos. Você é absolutamente incrível, sabia disso? Helena sorriu de verdade. Estou descobrindo aos poucos. Nas semanas extremamente difíceis que se seguiram, Helena fez literalmente dezenas de entrevistas em vários lugares diferentes. Foi extremamente difícil e cansativo. Recebeu muitas recusas dolorosas, mas finalmente conseguiu uma vaga excelente num hotel significativamente maior como supervisora de limpeza, com salário consideravelmente melhor que o anterior. Quando finalmente contou para Henrique, ele ficou visivelmente tão feliz e orgulhoso quanto ela estava. Sabia desde o começo que você conseguiria. As coisas finalmente estavam indo surpreendentemente bem, até que certa noite tudo mudou novamente.
Helena estava jantando tranquilamente no apartamento de Henrique quando o interfone tocou insistentemente. Henrique franziu a testa confuso porque não esperava absolutamente ninguém. Atendeu o interfone e a voz que saiu do outro lado fez ele congelar completamente. Henrique, sou eu. Preciso urgentemente falar com você. Helena viu o rosto de Henrique mudar completamente quando ouviu aquela voz feminina saindo do interfone. Toda a tranquilidade que estava ali segundos atrás desapareceu instantaneamente e foi substituída por tensão visível. A mulher do outro lado insistiu que precisava subir, que era urgente demais para esperar. Henrique olhou rapidamente para Helena com uma expressão que misturava desculpas e preocupação genuína. Ela não precisou perguntar nada, porque já sabia exatamente quem estava lá embaixo. A ex-noiva dele. Henrique negou educadamente pelo interfone, dizendo que não era um bom momento. A resposta que veio foi cortante, dizendo que se ele não deixasse ela subir imediatamente, então ela ficaria ali na portaria gritando até que os vizinhos inteiros acordassem. Helena viu Henrique fechar os olhos com cansaço profundo, como se estivesse lidando com uma situação que já conhecia muito bem. Ele apertou o botão, liberando a entrada sem dizer mais nada, e virou-se para Helena com culpa estampada no rosto inteiro. Me desculpa muito por isso. Eu juro que não sabia que ela ia aparecer aqui. Você quer que eu vá embora? Não. Por favor, fica. Não quero que pense que estou escondendo nada de você. Alguns minutos depois, a campainha tocou com 3 toques secos e impacientes. Henrique abriu a porta devagar, e Helena finalmente viu a mulher que tinha sido noiva dele. Era exatamente o tipo de mulher que ela imaginava. Alta, magérrima, loira de cabelos perfeitamente lisos caindo sobre os ombros, roupa de marca obviamente cara, maquiagem impecável, mesmo sendo quase meia-noite. Ela entrou sem esperar convite, olhando ao redor, como se ainda conhecesse cada centímetro daquele lugar. Quando finalmente notou Helena parada ali perto da mesa de jantar, seus olhos varreram ela da cabeça aos pés num julgamento silencioso, mas extremamente claro. O desprezo foi instantâneo e visível. Não sabia que tinha visita, disse a mulher com um sorriso que não tinha absolutamente nada de amigável. Henrique se posicionou sutilmente entre as duas, como se estivesse protegendo Helena de algo perigoso. Juliana, essa é Helena, minha namorada. A palavra namorada soou estranha, mas maravilhosa ao mesmo tempo. Era a primeira vez que Henrique definia ela daquele jeito oficialmente na frente de outra pessoa. Juliana deu uma risada curta e artificial, que soou como vidro quebrando. Namorada? Sério mesmo, Henrique? Você está namorando a empregada do hotel? A forma como ela disse empregada carregava tanto veneno que Helena sentiu como se tivesse sido fisicamente atingida. Henrique deu um passo à frente com o corpo inteiro tenso, de raiva contida. Cuidado muito com o que vai dizer Juliana. Estou apenas sendo realista, querido. Você realmente acha que ela está com você? Por quê? Acorda, Henrique. Ela quer seu dinheiro como qualquer outra. Helena sentiu a raiva subir quente pela garganta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique falou com uma frieza que ela nunca tinha ouvido antes. A única pessoa que alguma vez ficou comigo por dinheiro aqui foi você, e muito bem sabemos disso. Então, não projete seus defeitos nos outros. Vim aqui porque preciso urgentemente de ajuda financeira. Não. A resposta foi imediata e definitiva. Juliana tentou mudar a estratégia rapidamente e a voz ficou suave e melosa de um jeito artificial. Henrique, eu sei que estraguei tudo entre nós. Sei que foi terrível, mas ainda me importo muito com você. Henrique cruzou os braços firmemente. Vai embora, Juliana. Ela não é do seu nível. Você merece alguém que entenda seu mundo. Foi nesse momento que Helena finalmente encontrou sua voz. Acho melhor você ir embora agora. Juliana olhou para ela como se tivesse esquecido completamente que ela podia falar. Henrique se moveu mais rápido, bloqueando completamente o caminho.
Chega, Juliana. Vai embora agora antes que eu chame a segurança do prédio. Juliana olhou para ele por um longo momento, claramente calculando se valia a pena insistir mais. Finalmente, jogou o cabelo para trás num gesto dramático e caminhou até a porta com passos duros. Você vai se arrepender disso, Henrique. Quando a porta finalmente fechou, o silêncio que caiu sobre o apartamento era pesado como concreto. Helena sentou-se no sofá porque as pernas simplesmente pararam de sustentar ela. Henrique veio imediatamente sentar ao lado dela, pegando as mãos dela entre as dele. Helena olhou para as mãos deles entrelaçadas. Ela está certa sobre uma coisa. Somos de mundos completamente diferentes. Eu nunca vou conseguir ser o tipo de mulher que frequenta os mesmos lugares que você. Henrique segurou o rosto dela delicadamente, forçando ela a olhar nos olhos dele. Eu não quero esse tipo de mulher, Helena. Já tive isso. E foi a coisa mais vazia e falsa da minha vida inteira. Quero você exatamente como é. Helena queria desesperadamente acreditar, mas as palavras venenosas de Juliana ainda ecoavam persistentes na cabeça dela. Henrique percebeu a dúvida nos olhos dela e puxou ela para um abraço apertado. Ficaram assim por muito tempo, apenas se segurando. Nas semanas que se seguiram, Helena tentou voltar à normalidade, mas algo tinha mudado dentro dela depois daquela noite. Uma insegurança que não existia antes começou a crescer silenciosamente. Quando Henrique levava ela para eventos de trabalho, dela percebia os olhares das outras mulheres, os julgamentos silenciosos, os cochichos mal disfarçados. Foi num desses eventos corporativos que tudo finalmente explodiu. Era um jantar beneficente enorme, num salão luxuoso, cheio de empresários importantes e suas esposas impecáveis. Helena tinha comprado um vestido novo com o primeiro salário do emprego novo, tentando parecer mais adequada, mas ainda assim se sentia completamente fora do lugar. Uma das esposas dos sócios de Henrique puxou conversa com ela, enquanto os homens discutiam negócios. A mulher era simpática na superfície, mas as perguntas eram afiadas como lâminas. De onde ela era, onde tinha estudado, qual era sua família. Helena respondeu tudo com honestidade, mas cada resposta parecia deixar a mulher mais desconfortável. Quando finalmente conseguiram ir embora, já passava da meia-noite, e Helena estava exausta emocionalmente. No carro de volta para a casa dela, ficou em silêncio, olhando pela janela, as luzes da cidade passando. Henrique percebeu que algo estava errado. O que foi? Ela virou-se para ele com lágrimas já queimando nos olhos. Eu não pertenço àquele mundo, Henrique. Você viu os olhares, as pessoas todas te julgando por estar comigo. Não me importo nem um pouco com o que essas pessoas pensam. Mas eu me importo porque sei que, no fundo, elas têm razão. Eu nunca vou ser suficiente para o seu mundo. Henrique parou o carro abruptamente no acostamento, ignorando completamente as buzinas dos carros atrás. Virou-se completamente para ela com intensidade. Escuta uma coisa. Eu passei anos inteiros tentando me encaixar naquele mundo superficial e vazio, e foi a época mais miserável da minha vida. Quando conheci você, finalmente me senti livre pela primeira vez em anos. Houve um silêncio longo e doloroso entre eles. Henrique parecia estar lutando internamente com algo grande. Finalmente, ele respirou fundo e falou: "Casa comigo." Helena sentiu como se o mundo tivesse parado de girar completamente. Henrique segurou as mãos dela com força. "Casa comigo, Helena. Não quero mais nenhuma dúvida na sua cabeça sobre o quanto você é importante para mim. Te amo de uma forma que nunca amei ninguém antes e quero passar o resto da vida provando isso para você." Helena não conseguia processar aquilo. Lágrimas caíam livremente agora. Isso é loucura completa. Talvez seja mesmo, mas é a melhor loucura da minha vida. Helena olhou para ele por um longo momento, tentando encontrar sinais de dúvida ou hesitação, mas só encontrou certeza absoluta. "Eu também te amo. Então, é um sim."
Henrique puxou ela para um beijo profundo, ali mesmo no carro parado no acostamento, com carros passando buzinando ao redor. Os meses seguintes foram um turbilhão completo. Henrique queria um casamento grande, mas Helena insistiu em algo pequeno e íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. No final, concordaram numa cerimônia simples, numa pequena capela com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. A mãe de Helena veio do interior e chorou durante toda a cerimônia. O irmão mais novo de Henrique foi o padrinho e fez um discurso emocionante falando sobre como Helena tinha trazido o irmão de volta à vida. Quando chegou a hora dos votos, Henrique segurou as mãos de Helena e falou com voz embargada: Helena, você apareceu na minha vida quando eu tinha desistido completamente de encontrar algo verdadeiro. Prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Helena mal conseguiu falar os próprios votos por causa das lágrimas. Henrique, você me deu respeito e amor verdadeiro sem condições. Prometo caminhar ao seu lado sempre, nos dias bons e especialmente nos dias ruins. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo foi suave e cheio de promessas. A pequena plateia aplaudiu emocionada. A vida de casados começou de forma surpreendentemente tranquila. Henrique vendeu o apartamento grande e compraram uma casa menor mais aconchegante num bairro tranquilo. Helena continuou trabalhando no hotel novo porque não queria depender financeiramente dele e Henrique respeitava completamente isso. Estabeleceram uma rotina simples, mas feliz. Jantares caseiros durante a semana, caminhadas no parque nos finais de semana, noites de filme jogados no sofá. Um dia, Henrique chegou em casa com uma proposta. E se você voltasse a estudar? Você disse que sempre quis fazer faculdade de administração. Helena hesitou porque a ideia era tentadora, mas também assustadora. Já estou velha demais para isso. Você tem 28 anos, Helena. Nunca é tarde demais para realizar sonhos. Helena pensou seriamente naquilo por vários dias. Finalmente decidiu se inscrever numa faculdade noturna para poder continuar trabalhando durante o dia. Quando foi aprovada, chorou de felicidade. Conciliar trabalho, estudos e casamento foi extremamente difícil e cansativo. Tinha noites que Helena chegava exausta e mal conseguia manter os olhos abertos. Mas Henrique estava sempre ali oferecendo apoio prático. Cozinhava quando ela tinha provas, ajudava com trabalhos, segurava ela quando o cansaço era demais. No segundo ano da faculdade, Helena descobriu que estava grávida. Foi completamente inesperado, mas quando viu o teste positivo, sentiu uma felicidade imensa tomar conta de tudo. Henrique chorou quando ela contou. Foram lágrimas de alegria pura. O bebê nasceu numa manhã chuvosa de novembro, uma menina pequena e perfeita que eles chamaram de Laura. Henrique ficou ao lado de Helena durante todo o parto, segurando a mão dela. Quando finalmente colocaram Laura nos braços dela, Helena olhou para aquele rostinho e sentiu um amor tão devastador que nem sabia ser possível. Os primeiros meses com Laura foram caóticos e exaustivos. Helena teve que trancar temporariamente a faculdade para dar conta de tudo. Henrique tirou algumas semanas de folga do trabalho para ajudar. Quando Laura tinha 6 meses, Helena voltou para a faculdade determinada a terminar. Foi o período mais desafiador da vida dela, mas também o mais gratificante. No dia da formatura, 4 anos depois de ter começado, Helena subiu no palco para receber o diploma com o coração explodindo de orgulho. Henrique estava na plateia com Laura nos braços e os dois seguravam uma faixa enorme, escrita "Parabéns, mamãe". A mãe de Helena tinha vindo do interior especialmente para aquilo e chorava copiosamente. Depois da formatura, Helena foi promovida para gerente de operações no hotel. Agora tinha uma equipe de 20 pessoas, sob sua responsabilidade, e um salário que permitia ajudar a mãe confortavelmente. Foi durante uma festa corporativa que encontraram Juliana novamente. Ela estava visivelmente diferente, mais magra demais,
com olheiras profundas mal cobertas por maquiagem. Aproximou-se deles hesitante. Oi, vocês estão bem? Estamos ótimos, respondeu Henrique. Juliana olhou para o chão, claramente lutando com algo internamente. Eu queria pedir desculpas pelo jeito que te tratei, Helena. Fui horrível e completamente injusta. Você não merecia nada daquilo. Helena estudou ela por um momento. Via sinceridade real ali. Aceito suas desculpas. Vocês têm muita sorte um do outro, de verdade. Ela se afastou rapidamente antes que pudessem responder qualquer coisa. Os anos seguintes passaram numa velocidade impressionante. Laura cresceu rápida, tornando-se uma criança curiosa e alegre. Helena foi promovida novamente para diretora de operações. Henrique expandiu os negócios dele, mas sempre garantindo estar presente para a família. Helena engravidou novamente e dessa vez foi um menino que chamaram de Miguel. Foi num jantar casual que Laura perguntou algo que fez Helena e Henrique se entreolharem. Pai, como você e a mamãe se conheceram? Henrique sorriu e olhou para Helena, deixando ela contar. Seu pai me salvou num dia muito difícil, quando eu estava sendo acusada injustamente de algo que não fiz. Ele fingiu que eu era esposa dele para me proteger. E aí vocês se apaixonaram? Perguntou Laura romântica. Sim, nos apaixonamos aos poucos e profundamente. Helena olhou para aquela cena e sentiu uma gratidão profunda inundar cada parte dela. Pensou na garota assustada que era anos atrás, quando foi acusada injustamente. Pensou em como um único ato de bondade de um estranho tinha mudado absolutamente tudo. Anos depois, quando Laura estava começando a faculdade e Miguel já era um adolescente, Helena recebeu uma promoção enorme que exigiria mudança para outra cidade. Foi uma decisão difícil, mas finalmente Helena aceitou. Mudaram-se para uma cidade costeira linda, onde Helena assumiu o cargo novo. Henrique ajustou perfeitamente os negócios dele e até conseguiu mais tempo livre para realizar o sonho antigo de dar aulas voluntárias para jovens empreendedores de comunidades carentes. Num domingo tranquilo, Helena estava organizando fotos antigas quando encontrou a imagem do dia que conheceu Henrique. Alguém tinha capturado o momento exato em que ele cochichava no ouvido dela no lobby do hotel. Henrique entrou no quarto e viu ela com a foto na mão. Sentou ao lado dela e também olhou para aquela imagem congelada no tempo. Parece que foi ontem e, ao mesmo tempo, uma vida inteira atrás. Helena guardou cuidadosamente a foto de volta no álbum. Tinha construído uma vida que jamais ousou sonhar quando era jovem. Tinha uma carreira sólida conquistada com suor próprio, uma família amorosa que era porto seguro, um marido que a respeitava profundamente como igual. Nada daquilo tinha vindo fácil ou rápido. Tinha sido construído tijolo por tijolo, através de escolhas conscientes, trabalho duro, coragem de arriscar e principalmente através de amor verdadeiro. Quando Laura se formou na faculdade anos depois, Helena e Henrique estavam na plateia. Laura subiu no palco confiante e forte. Naquela noite, durante o jantar comemorativo, Laura fez um brinde emocionado, agradecendo aos pais por terem mostrado, através de exemplo vivo, o que significava amar de verdade. Miguel, que agora era um jovem adulto, olhou para os pais e disse algo que ficou marcado. Quero encontrar alguém e construir exatamente o que vocês têm. Helena sorriu e respondeu com sabedoria. Então, procure alguém que te faça querer ser melhor, que te respeite nos dias difíceis e que escolha você todos os dias, mesmo quando for complicado. Quando voltaram para casa tarde da noite, Helena e Henrique sentaram na varanda como tinham feito inúmeras vezes ao longo dos anos. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo. Henrique puxou Helena para mais perto dele e ela apoiou a cabeça no ombro dele com um suspiro de contentamento profundo. Não precisavam de palavras elaboradas ou promessas grandiosas naquele momento. Tinham construído algo sólido e verdadeiro através de escolhas diárias de amor e respeito mútuo.
Helena fechou os olhos, sentindo a brisa suave da noite tocar seu rosto e o calor do corpo de Henrique ao lado dela. Pensou em tudo que tinham passado juntos desde aquele primeiro dia impossível no hotel. As dificuldades, os julgamentos, as inseguranças, mas também o amor incondicional, o respeito profundo, a parceria verdadeira. Tinha valido cada segundo de medo, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada. Porque no final tinha encontrado não apenas um marido, mas um verdadeiro companheiro de vida que a via exatamente como era e a amava justamente por isso. Henrique beijou o topo da cabeça dela gentilmente e sussurrou baixinho, palavras que só ela podia ouvir. Helena sorriu com os olhos ainda fechados, sentindo uma paz absoluta preencher cada espaço vazio dentro dela. Ali naquela varanda simples sob o céu estrelado, tinha tudo o que realmente importava. Amor verdadeiro, família unida, respeito mútuo, sonhos realizados através de trabalho honesto. Era mais do que suficiente. Era absolutamente tudo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.